Olá, gente, tudo bem? Essa é a nossa aula de inglês dessa semana, tá? Nós vamos falar sobre conjugação dos verbos no passado, né? No simple past tense, que equivale em português ao pretérito perfeito e imperfeito. Então, nós vamos fazer isso essa semana, né? Observar essa conjugação dos verbos em afirmações, em perguntas e em negações, né? É affirmative, interrogative and negative forms. Quando a gente vai conjugar os verbos do passado, a gente tem que ter em mente que tem dois tipos de verbo para conjugar no passado, em inglês, tá? Tem os verbos regulares, né? Os regular verbs. Aí eu tirei como exemplo aqui, lá do texto de Tarsila, que nós vimos antes, o verbo return, que é retornar, e o verbo initiate, que é iniciar, e o verbo study, que é estudar. Cada um vão seguir uma regrinha aqui. O que marca os verbos regulares é que quando eles são conjugados em afirmações, eles seguem uma regrinha de conjugação mudando o finalzinho da palavra, tá? Nós vamos ver também os irregular verbs, os verbos irregulares. E esses aqui não têm uma regra, como aquele anterior que eu mostrei agora. Então, retirei lá do texto de Tarsila o verbo go, que é o verbo ir, tá? E o verbo begin, que é o verbo começar. Eles são irregulares. Como eles não seguem uma regra de alterar o finalzinho da palavra, como aquele anterior que eu mostrei, então a gente tem que ter em mente a tabelinha dos verbos irregulares, que eu já disponibilizei para vocês no grupo do WhatsApp, e botei como exemplo aqui esses dois dentro da tabela, tá certo? Então, a gente vai pensar nesses verbos em termos de forma básica e da conjugação deles no passado. A forma básica desses verbos regulares aqui é essa que já está aqui, ó, return, initiate e study, tá certo? E a forma básica dos irregulares é essa aqui, ó, igual que está na tabela, ó. Go é a forma básica do verbo ir, né? Aí quando ele está conjugado no passado, como é que ele fica? É essa palavrinha went, tá legal? Esse gone aqui é no participe, mas não nos interessa agora. A gente não precisa se preocupar com isso agora. O que interessa é só a forma básica e a forma conjugada no passado. O verbo begin é o verbo começar. E como é que é o passado de begin? É assim, ó, began, como está escrito aqui em vermelho. Então vamos ver primeiro aqui como conjugar esses verbos regulares, tá bom? A gente tem que ter em mente uma coisa, gente, veja só. Quando a gente vai conjugar esses verbos em afirmações, em frases afirmativas, a gente vai mexer no verbo mesmo. A gente vai escrever a forma que ele fica conjugado no passado. Quando a gente usa esses verbos no passado simples em perguntas e negações, aí a gente não vai mexer no verbo, ele vai ficar na forma básica dele, porque o que vai fazer ele ficar no passado é essa palavrinha did aqui, ó, que eu estou destacando, did para perguntas e didn't para negações, tá? Então, quando eu uso, repetindo a informação, quando eu uso o verbo regular em perguntas e negações, eu não mexo no verbo. Veja, a forma básica de return aqui, ó, nessa tabelinha aqui, ó, return, né? Tá aqui destacado. Olha ele aqui na pergunta, ó, return. Tá escrito da mesma forma, não mexi nada, não alterei nada nele, tá vendo? Na negação, também tá ele aqui, ó, return, também não alterei nada nele. Quem está fazendo ele ser entendido como estando no passado aqui é o did. E na negação, quem faz esse return estar entendido, está sendo conjugado no passado, é o didn't. Agora, olha na afirmação. Na afirmação, eu acrescentei ED. Então, esse ED, esse D, ED ou IED, que eu já falei para vocês antes, ele só é acrescentado no verbo regular quando se trata de uma afirmação, tá certo? Vamos ver lá nos irregulares como funciona também, ó. Nos irregulares, quando se tratar de perguntas e de negações, aí eu vou usar a forma básica dele, ó, do jeito que está aqui. Agora, quando for uma afirmação, aí eu realmente uso a forma conjugada no passado desse verbo, ó, a forma conjugada no passado, went e began. Vamos ver nos exemplos aqui, ó. Na pergunta aqui, tá vendo? Eu usei a forma básica, ó, go, que é o verbo ir. Aqui na negação também usei a forma básica, go, que é o verbo ir. Agora, quando foi na afirmação, aí eu realmente conjuguei ele aqui no passado, went. Vamos ver o outro verbo irregular?
o begin, aqui está numa pergunta, ó, forma básica dele, begin. Na negação, também está a forma básica, begin. Agora, quando eu afirmei, aí está began com A já, né? Que é a forma dele no passado mesmo, conjugado no passado. Então, lembrem dessa informação. O verbo só fica realmente conjugado no passado, a própria palavra que é o verbo só fica conjugado no passado em afirmações. Em perguntas e negações, ele fica invariável, ele fica na forma básica dele. Porque quem deixa ele no passado é o didn't na negação e o did na pergunta, tá certo? Memorizem essa informação. Agora vamos ver como fica a tradução das frases nas situações que eu coloquei aqui, ó. Primeiro, um exemplo com o verbo return. Hey students, did Gabriel return from Recife yesterday? Aí vocês vão dar uma pausa agora, tentar traduzir, só para a informação de vocês mesmo, e depois conferir a correção comigo aqui, tá? Então deem pausa agora. Pronto, se você já traduziu, confira agora. A tradução vai ficar assim: Ei, alunos, Gabriel retornou, olha a conjugação, Gabriel retornou de Recife ontem. Essas palavrinhas aqui, ó, como yesterday, eu mostrei na aula anterior também, são advérbios de tempo. Ontem, semana passada, no ano passado, etc. Então, eu traduzi assim: Ei, alunos, Gabriel retornou de Recife ontem. Aí você pergunta, professor, mas esse return aqui não está escrito na forma básica? Por que eu estou entendendo aqui que é retornou, que ele está no passado? Aí eu vou lembrar você que é por causa do did, que é usado antes do sujeito, que é Gabriel, que está conjugando o verbo retornar. Vamos ver na negação. A resposta a essa pergunta, ó. No, teacher. Gabriel didn't return from Recife yesterday. He returned 3 days ago. Tá vendo, ó? Não, professor. Gabriel não retornou de Recife ontem. Ele retornou 3 dias atrás. Então, quando ele usou o verbo retornar na negação, ó, ficou return, na forma básica, por causa do didn't. Quando eu usei o verbo retornar em uma afirmação, aí sim eu acrescentei o ed, né? Agora sim eu conjuguei o verbo mesmo no passado, porque é afirmação. E aqui o professor, concluindo algo com base no que foi respondido para ele da pergunta, ele diz: So Gabriel returned from Recife on Friday. Então, Gabriel retornou de Recife na segunda, considerando que essa pergunta foi feita. Desculpa, Gabriel retornou de Recife na sexta, que está aqui, ó, Friday, considerando que essa pergunta foi feita na segunda-feira. Vamos ver um exemplo agora com um verbo aqui, o verbo study. Ele termina em Y, né? Tem uma consoante antes. Nesse caso, quando a gente vai conjugá-lo aqui em afirmações, a gente tira o Y e coloca IED no lugar, né? Mas isso é só na afirmação. Vejam na pergunta. Hey everybody, did Silvio study em Boqueirão? A pergunta aqui é sobre Silvio, né? Cantor boqueirãoense, que lançou um disco aqui, ó, Silvio de Boqueirão, para quem não conhece, pode pesquisar aí na internet. Infelizmente ele já faleceu, mas tem um disco aí com uma música bem conhecida. Então a pergunta é: Hey everybody, did Silvio study em Boqueirão? Deem uma pausa e tentem traduzir a pergunta. Pronto, para quem já traduziu, vamos ver a resposta. A tradução é: Ei pessoal, Silvio estudou em Boqueirão? Silvio estudou em Boqueirão? Estão vendo aqui que o study conjugou-se no passado por causa do did, mas na hora de traduzir para português, o did não tem tradução. Ele não é traduzido, mas ele tem que estar antes do sujeito Silvio, que está conjugando o verbo estudar. Isso é uma regra que tem em inglês, mas não tem em português. E aqui a resposta, ó, no teacher. Olha a resposta à pergunta. No teacher, Silvio didn't study em Boqueirão. Como é que ficou a tradução dessa resposta negativa? Dá uma pausa aí e traduz você e depois confere. Pronto. Então a resposta é: não, professor, Silvio não estudou em Boqueirão. Aí o complemento dessa resposta, só que agora afirmando, ó, Silvio estudou em Campina Grande. Estudou agora foi conjugado no passado, realmente alterando o verbo, studied, né? Eu não sei se Silvio de Boqueirão estudou em Campina ou em Boqueirão, não. Isso é só uma hipótese, só para dar o exemplo, tá certo? O exemplo agora é com o verbo initiate, porque ele já termina com a letra E.
Quando for no caso de afirmações, a gente bota só o D, né? A pergunta agora é sobre a nossa cidade, ó. Hey students, did the Knox initiate the construction of the Reserva Epitácio Pessoa in 1949, em 1949? Pausa e traduzam. Resposta da tradução. Ei, alunos, o The Knox, veja que não traduzi did, ó, aqui na tradução em português. O The Knox iniciou a construção do açude Epitácio Pessoa em 1949. Aí, vamos ver a resposta aqui. O sujeito aqui era The Knox, por isso que o did está antes de The Knox, e esse sujeito The Knox está conjugando o verbo iniciar, né? A resposta a essa pergunta: No, teacher, the construction did not initiate in 1949. Pausa e traduzam. A resposta é: não, professor. The construction, né, a construção, não iniciou em 1949. A construção não iniciou-se em 1949. Então, vem a resposta para esclarecer quando é que foi, né? Tá aqui, ó. Deem pausa e traduzam. E a resposta, o complemento aqui é o seguinte: a construção se iniciou em 1951. Aqui, ó, já na afirmação, agora sim, acrescentei o D. Beleza? Então, é assim que a gente conjuga verbos regulares no passado, em perguntas, negações e afirmações. Vamos ver agora os irregulares. Vamos ver o exemplo? Eu tenho aqui, ó, a seguinte pergunta também sobre Boqueirão envolvendo Ariano Suassuna, né? Escritor paraibano. Hey students, did Ariano Suassuna go to Boqueirão em 2010? In 2010? Traduzam. A resposta é, aliás, a tradução é: Ei, alunos, Ariano Suassuna foi a Boqueirão em 2010? Aqui é o verbo ir, né? Mas o did, que está antes do sujeito Ariano Suassuna, que conjuga o verbo ir, está deixando esse verbo ir no passado, né? Então, Ariano Suassuna foi a Boqueirão em 2010? Vamos ver a resposta. Traduzam aí para conferir a tradução. No, Ariano did not go to Boqueirão in 2010. Ou seja, para quem já traduziu, não, Ariano não foi a Boqueirão em 2010. Olha o complemento agora dessa resposta. Ó. He went to Boqueirão in 2011 to participate in FLIBO. Pausa e traduzam. A tradução é: ele foi a Boqueirão em 2011 para participar da FLIBO. Então foi em 2011 que ele foi, não 2010. O verbo ir, que é o verbo go, agora que está numa afirmação, aí eu mexi no próprio verbo mesmo, eu conjuguei ele mesmo no passado. Como ele é irregular, o passado de go é went. Inclusive estava lá no texto Tarsila, né? Dizendo que Tarsila foi a Paris em 1920. Aí tinha lá, Tarsila went to Paris em 1920. O outro verbo aqui que é begin, falando aqui da FLIBO, né? Por falar em FLIBO, olha só. Did FLIBO begin in 2008? Traduzam. A resposta da tradução é: a FLIBO, veja que eu não traduzi o did. A FLIBO começou em 2008? Ah, mas o begin está na forma básica, mas é por causa do did aqui que ele está no passado. Ó. Did antes do sujeito FLIBO, que está conjugando o verbo começar. E a resposta? No, FLIBO did not begin in 2008. Traduzam. Então, a resposta é: não, a FLIBO não começou, olha, didn't begin, não começou em 2008. E aí, complementando essa resposta, FLIBO began in 2010. Tradução: a FLIBO começou em 2010. Tá vendo? Então, eu só conjuguei o verbo começar no passado mesmo, mexi no verbo na afirmação. Na pergunta e na negação, eu deixei eles na forma básica, ó, begin, begin. Muito bem. Então, a partir dessa explicação, gente, a gente percebe como é que a gente deve fazer perguntas, afirmações e negações, conjugando verbos no simple past, no passado simples, considerando os verbos regulares e os irregulares, tá certo?
Agora, a gente vai tratar de escrever justificativas, tá? A gente viu um modelo de frase mais simples ali em cima, e agora a gente vai considerar uma pergunta e uma resposta com justificativa, ou seja, com uma justification. Olha só, a estrutura é essa aqui, ó. A gente vai usar agora a palavra why, que significa porquê, usado para perguntar, tá certo? Essa aqui eu destaquei aqui. E também a gente vai aprender o uso da palavra because, que também significa porquê, só que dessa vez é porquê para responder, para introduzir uma justificativa para uma pergunta, tá certo? Vamos ver como é que funciona na prática. Ó, aqui a gente tem esse cara chamado Mike, e aqui a gente tem essa cidade famosa, que é Londres, que representa aqui o país, a Inglaterra, né? Então a pergunta é: Why did you initiate an English course, Mike? Essa pergunta é como se você, aluno, estivesse fazendo para Mike, esse cara que está estudando aí. Why did you initiate an English course, Mike? Você tenta compreender, dá pausa aqui agora e depois vê a tradução. A tradução é: por que você iniciou um curso de inglês, Mike? Por que você iniciou um curso de inglês, Mike? Vejam que eu não traduzi o did. O did está antes do você, que é o sujeito que conjuga o verbo iniciar. Aí a resposta de Mike, ó. Ele pega um pedacinho da pergunta, ó. Isso aqui, né? Iniciei o curso, tal, tá aqui na pergunta também. Ele pegou aqui, ó. Eu iniciei este curso porque eu quero to live, eu quero morar na Inglaterra. Eu comecei esse curso porque eu quero morar na Inglaterra. Foi a resposta dele. Então a resposta vai ser sempre assim: eu fiz tal coisa porque eu faço. Aí ele vai dar a justificativa, né? Aí ele vai dizer na frente o porquê. Mas a resposta vai começar sempre assim: eu fiz essa tal coisa que foi perguntada aqui porque eu. Taraná, taraná, taraná. Vamos ver outro exemplo de modelo de pergunta com resposta justificando. Why did Lisa return to New York in December? Né? Então vejam, o why aqui é o porquê, a gente já sabe, o did não tem tradução, mas ele tem que ficar antes do sujeito Lisa que conjuga o verbo retornar. Aqui está Lisa, aqui está New York, imagens de lugares famosos de Nova York. Então a pergunta aí, traduzam para ver a tradução. Bom, a tradução é: por que Lisa retornou, ó, passado, por que Lisa retornou a Nova York em dezembro? Aí um companheiro de trabalho ali vai responder para o colega que perguntou sobre Lisa, né? Ele diz assim: Lisa returned to New York in December because her traineeship finished. Ou seja, na afirmação agora ele conjugou o verbo return, né, com ed, e a resposta dele, traduzam aí para a gente confirmar. Então, a tradução é: Lisa retornou a Nova York em dezembro porque, né, porque her traineeship, ou seja, porque o estágio dela, traineeship quer dizer estágio, ela era estagiária na empresa, porque o estágio dela, her traineeship, finished, terminou, porque o estágio dela terminou, finalizou, aqui ó, com ed, certo? Bom, vamos ver um outro modelo de pergunta e resposta desse tipo, né? A gente tem aqui a cerimônia do Oscar, né? O Oscar Awards, a premiação do Oscar, Oscar Awards. Tá aqui a estatueta famosa, cobiçada pelos atores, diretores, toda a equipe que monta um filme. E aqui está o palco lá da cerimônia. Então aqui a pergunta é: Why did you? A pergunta é feita para você, para you. Você tem que imaginar que você é a pessoa que está ouvindo essa pergunta. Why did you go to Los Angeles last month, Tony? É como se você fosse Tony. Qual foi a pergunta aí? Traduzam, deem pausa e depois confiram. Então a pergunta é: por que você foi, ó, o verbo ir aqui, ó, go. Por que você foi a Los Angeles no mês passado, Tony? Por quê? Aí ele vai responder justificando aqui, ó. I went to Los Angeles to attend the Oscar Awards. Deixa eu reformular aqui para usar o because, né? Because I wanted, que é um verbo regular, to attend the Oscar Awards. Muito bem. Então, o que é que ele diz? Traduzam aí, deem uma pausa, e depois vejam o significado. Pronto, então o significado é:
Eu fui, ou went, é o passado de go, né? Eu fui a Los Angeles porque eu queria, olha o verbo querer com ed aqui, ó. Porque eu queria assistir, to attend, assistir a premiação do Oscar. To attend é assistir, não no sentido de assistir TV, mas estar participando na plateia, de assistir a aula, de assistir uma palestra, de assistir uma premiação do Oscar como essa, tá? To attend. Então, eu fui a Los Angeles porque eu queria assistir a premiação do Oscar. Bom, então esse é o formato de uma pergunta com uma resposta que dá uma justificativa, que esclarece o porquê de uma coisa, tá? A partir disso, vocês vão fazer uma atividadezinha para me enviar a resposta, tá bom? Olha só, primeiro, crie um diálogo de 2 frases com o verbo regular. E outro, no caso, outro diálogo com o verbo irregular, baseados nos exemplos acima. Então, ó, os exemplos são esses aqui, antes das justificativas, tá? Os exemplos são esses aqui, ó. Esses que é uma pergunta e uma resposta ou 2 respostas, né? Às vezes a resposta começa com a negação e depois a afirmação complementa essa resposta. O diálogo que vocês vão criar é um com um verbo regular, nesse modelo aqui, tá? Dos exemplos de verbos regulares, ó. E outro também no mesmo modelo que tem aqui, só que agora com um verbo irregular, tá bom? Pode até ser os mesmos verbos, mas vocês têm que mudar um pouquinho a frase para mostrar que vocês criaram algo e não só copiaram, não é? Então, criem um diálogo com um verbo regular e outro com um verbo irregular. Isso é o que pede a primeira questão do exercício. Então, aí vocês vão poder mexer com frases afirmativas, interrogativas, negativas, tá? Se é um diálogo, se é uma conversa, é normal que tenha uma pergunta, né? Vocês vão fazer uma pergunta no passado e vão responder com uma negação, ou com uma afirmação, ou com os dois, como tem lá nos exemplos. Aí vocês ficam livres para escolher se o diálogo vai ter 2 falas ou 3. Bom, e a questão 2 é escreva as frases afirmativas em inglês no Simple Past. Então, aqui agora vocês vão mexer apenas com frases afirmativas. Aqui vai valer a questão de conjugar o verbo com de, ed ou ied, quando ele for regular, e conjugar o verbo irregular na forma de passado dele. Exemplo, o verbo ir, que é o verbo go, a forma de passado dele é went, como a gente viu nos exemplos ali acima. Então, vocês vão ver qual é o verbo aqui, ó. É retornar, né? Eu peguei os verbos que tinham no exercício, tá, Sila? Retornar, começou, iniciaram, ter aulas, né? Eu tive, ó, tive aulas. Aí tem aqui, pintei, né? O verbo pintar. Aqui tem o verbo formar, né? Formou um grupo de dança. O verbo entregar, certo? E aqui tem o verbo ir, foi a Salvador. Todos esses verbos eu tirei do texto Tarsila. Então vocês já têm a tradução, né? Porque já fizeram a atividade de tradução desse texto antes. Então, para descobrir como é que é o verbo ir, né? Está lá no texto Tarsila. É só olhar na tradução e ver a frase equivalente no texto em inglês. Ou então vocês podem pesquisar no Google Tradutor também e descobre logo como é o verbo. Aí você conjuga ele no passado com base nas regras que eu expliquei aqui agora. Tá certo? Então vocês vão ter 7 dias para me devolver essa atividade. Vocês vão fazer essa questão 1 e 2 e vão me devolver, tá bom? E aí no arquivo que eu vou botar no grupo, eu vou botar a correção dessas frases da questão 2. Eu vou botar lá no final, como eu faço sempre, tá? Você responde, me envia e depois confere se você acertou. Lá na última página do arquivo vai ter as respostas da questão 2. Mas a questão 1, ou eu vou corrigir no privado, te mandando os possíveis ajustes e correções, ou então na próxima aula do Meet. Tá certo? Então fica assim, a correção desses aqui vai estar no fim do arquivo e essas aqui vão ser mais pessoais e vou corrigir individualmente com vocês, tá bom? Então valeu, gente. Essa foi a aula de inglês dessa semana. Se organize para devolver a atividade dentro do prazo, daqui a 7 dias, tá bom? Tchau!